Vamos falar aqui que o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal é possível, né? É possível. E processos também desse tipo tramitam no Senado. O Alex Atanásio tem mais detalhes a respeito dessas questões, desses processos que estão rolando lá em Brasília. Vamos ver. Esta semana, a Advocacia do Senado enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer que confirma a possibilidade de impeachment de ministros da Corte. As informações se baseiam na Lei de 1950 e prevê crimes de responsabilidade e estabelece o rito processual. Aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, poucos metros separam o Senado Federal, que fica aqui do meu lado esquerdo, e aqui do meu lado direito, a Suprema Corte. Apesar dessa pequena distância, nunca se chegou de fato a um pedido formal de um impeachment de ministros aqui do STF. Em 1894 aconteceu um caso de exoneração. O ministro Barata Filho foi exonerado. Atualmente, o ministro, para assumir uma cadeira aqui no STF, precisa passar por uma sabatina. Naquela época, a sabatina acontecia após a posse. E durante as perguntas dos senadores, Barata Filho respondeu que não tinha nenhuma formação jurídica. Na verdade, foi descoberto que ele era médico. Na lista de alvos de pedido de impeachment estão os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Enquanto os processos não andam, os ânimos seguem acirrados e um climão impera entre os dois poderes. Muito especialmente esses ativistas políticos que dão entrevista todo dia e que assumiram o poder no país. Não é só Alexandre é o verbalizador das atrocidades de todos eles. A lei que trata de impeachment de ministros do STF também prevê o afastamento provisório e a redução temporária dos salários. Mas em 134 anos da Corte, isso nunca aconteceu. Os senadores têm medo de peitar o STF? Tem muitos senadores e parlamentares, deputados, que estão chantageados. Por isso que nas próximas eleições o eleitor ele tem que olhar a vida pregressa do candidato, porque não adianta colocar aqui quem tem rabo preso. Porque quem tem rabo preso não pode fazer o que tem que ser feito muitas vezes. Eles foram criando do próprio punho, um ponto aqui, outro ponto ali, foram violando tudo. Quando violaram o artigo 53, deixou o parlamento algemado, porque não tem mais. E aí você tem um parlamento que tem medo de falar e eles foram escalando, exatamente por isso, porque ninguém reagia, eles foram escalando. Antes era ativismo judicial, hoje não, é ditadura mesmo. Os senadores também reclamam do que eles chamam de penduricalhos e os supersalários de membros do judiciário. Você tem, por exemplo, um penduricalho que é absurdo, um desembargador do Rio de Janeiro, que é original do Rio de Janeiro, que fez o concurso no Rio de Janeiro, que mora no Rio de Janeiro, ele ganha auxílio residência, auxílio moradia, sendo que ele já está. Quando ele é transferido para uma comarca, justifica. Então, são diversos penduricários que vão acrescendo e vão tornando super salário, no final das contas, o magistrado. Enquanto os pedidos de impeachment não avançam por aqui, o ministro Alexandre de Moraes continua como alvo principal de senadores de direita. Mas alguns do Centrão são simpatizantes ao Fica Moraes. Eu não vejo razão, eu não assinei o pedido de impeachment dele, nem assino. E acho que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo o papel dele. Esse negócio que o Alex falou e o que o deputado ele estava falando, senador falando, faz toda a diferença, né? O judiciário tem penduricalho demais, tem benefício demais da conta e nunca sangra para o lado deles, né? Nunca diminui para o lado deles. Eles têm privilégio que político nenhum, acho que nem presidente tem, ministros do Supremo Tribunal Federal e juízes têm nesse país aqui. Tinha que ter uma reforma mesmo nesses salários. Cleiton, essa discussão em relação ao impeachment de ministros do Supremo já vem de muito tempo, né? Agora intensificou com essas questões que inclusive até o próprio Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, dizem que existe muita interferência do Judiciário no Legislativo, né? Isso. Tá novo, essa questão está nova no Brasil, né? Porque tem uma ala de políticos no Brasil que estão insatisfeitos com o STF. Lembrando vocês que a maioria dos indicados aí no STF, dos ministros, foram indicados pelo Partido dos Trabalhadores. O presidente Lula tinha indicado 8 ministros. O presidente Lula tentou uma medida
né, uma protetiva para não ser preso. E o que ocorreu? 5 ministros indicados pelo Lula votou contra o Lula. O Lula não fugiu do país, obedeceu a toda a justiça brasileira, se submeteu à lei brasileira, foi para a cadeia, ficou lá mais de 583 dias, até que fosse comprovado aí que o Moro trabalhou politicamente contra ele, né, para tirá-lo das eleições e levá-lo à cadeia. Então, o presidente Lula obedeceu às regras democráticas. E agora tem uma ala que agora está perdendo, né, e quer jogar a culpa no Supremo Tribunal Federal. E aí nós começamos, se a gente começa, o IBGE não dá os dados que eu quero, vamos acabar com o IBGE. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais está dizendo que tem mais queimadas. É mentira, vamos acabar, vamos trocar o diretor. Mas você não acha que o STF não interfere demais, não, no Legislativo, no que não é da alçada dele? Eu acho assim que o STF no Brasil, do que a gente vê diferente pela TV, no mundo afora, que a gente leu, o STF brasileiro fala muito, participa de muitas festas com empresários, Sim. com políticos. Eu acho que deveria ter uma distância maior. Sim. Né? Acaba que não fica uma coisa imparcial, né? Então, assim, deveria ter uma distância maior. Sim. Mas o que a gente vê é um time que agora está perdendo, né, que quer acabar com o STF. Já pensou, se eu não gosto, eu troco o juiz da minha comarca, eu troco o desembargador e assim vai trocando? Ou seja, nós não vamos ter obediência à lei. Eles não foram eleitos, por isso mesmo, e tem também a questão são vitalícios, para que não haja interferência política, para que não seja a vontade do Lula, a vontade do Caiado, a vontade do Bolsonaro, do José Sarney. Tem que ser a lei. Então, essas pessoas estão lá, elas têm que ter autonomia, têm que ter independência, e a gente quer isso, porque senão a gente vai matar a nossa democracia. Eu acho que está tendo um exagero dessa ala radical que quer pedir impeachment. Estão criando mais problemas, não quer discutir o que de fato importa, que é projeto para o Brasil. Nós precisamos, inclusive, fazer a reforma administrativa. Sim. Por que 60 dias de férias para o judiciário brasileiro? Por que tantas regalias? Por que tantos salários acima do teto constitucional? Então, precisamos... uma das questões também, olha, se eu cometo... a gente fala que não tem pena perpétua no Brasil, mas se você cometer alguma infração, você for mandado embora de um órgão público por justa causa, muito difícil de você retornar. Agora, o juiz, o que acontece? Se ele cometer algum crime... Ele é aposentado. Ele é aposentado com todos os seus vencimentos. É absurdo. Isso é uma tapa na cara do contribuinte brasileiro. O judiciário brasileiro é muito pesado, é muito caro para nós. Muito. E eles, hoje em dia, parece que não tem dúvida, são deuses, são tratados como deuses, né? É muita arrogância, é muito privilégio num país emergente como o nosso, um país ainda que está em crescimento e desenvolvimento. Vou lembrar, inclusive, não gostaria de citá-lo, mas porque um cara que foi preso, agora está solto, né? Porque está todo mundo solto. José Dirceu, que falou assim, primeiro que o Supremo nem tinha que ter esse nome de Supremo. Né? Justamente. E que eles deveriam se ater à Constituição, deveria ser um local onde expressamente cumpre a Constituição. E não o Supremo interpretar a lei e tudo mais. Né? Ele falou no momento em que o PT não estava no poder. Então, mas o discurso é o mesmo Supremo, né? Aí agora já muda de discurso. Agora, bem, vamos fazer um parâmetro aqui. O Alex até trouxe a questão do Barata Filho, que era um médico e tal, depois da posse ele acabou sendo expurgado de lá, porque realmente não passou na sabatina. E vamos lembrar também o caso do Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa foi o relator lá do Mensalão, realmente trabalhou corretamente em cima da lei, por isso a punição de todos os envolvidos do Mensalão, inclusive o José Dirceu, né, na época, e outros, né, que estavam ligados diretamente aí ao Mensalão. Então, quer dizer, e teve que ser expurgado do próprio STF. O próprio STF, quer dizer, não tratava ele com bons olhos. O que aconteceu? Ele teve que se aposentar prematuramente. Agora, essa questão do impeachment, eu vejo que
quando um ministro ultrapassa as barreiras, assim como o próprio ministro Alexandre de Moraes ultrapassou muitas barreiras na questão da legalidade da lei, das prisões indevidas e tudo mais, e do corte aí da própria perdão que foi dado ao Daniel Silveira, as pessoas pensam realmente que é preciso dar um freio. Agora, esse freio nunca veio com o Rodrigo Pacheco, porque tinha interesses diretos em ações ali no STF, e muito menos vai vir com a questão do Davi Alcolumbre, que também tem interesse dele e da família dele diretamente em processo do STF. Então não vai vir. É muito difícil acontecer um impeachment do ministro, porque as pessoas que estão chefiando, né, o legislativo, tanto também o Hugo Mota é a mesma coisa, na questão do Lula, estão amarrados. Rabo preso, famoso rabo preso. Por causa de problemas das famílias e deles mesmos. E tem muitos legisladores lá que estão da mesma situação. Então não vai acontecer, é muito difícil. Não sei o que pode acontecer. Veio de fora a questão do corte de vistos e também da lei Magnitsky, né? Então foi isso que aconteceu.